é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E assim estava aquela geração no tempo de Noé, caída na imaginação dos pecados do pensamento, continuamente. Por que eles estavam assim? Porque aquela geração estava morta, aquela geração estava perdida. Por isso que ela pensava mal continuamente. Era necessário que aquela geração nascesse de novo, nascesse outra vez. Porém Moisés foi esse homem diferente. Por que será que Moisés foi da maneira que foi, diferente das pessoas da sua época? Qual é a razão? A razão é simples. Nós, hoje que já temos a Bíblia completa, entendemos que o Espírito do Senhor já estava sobre Moisés, sobre Noé, não é? E que Noé já tinha no seu espírito o conhecimento da revelação de Deus, e ele podia, no seu relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Por isso ele foi diferente. E então, diz o texto aí, os homens eram maus continuamente. E no verso 6 aparece Deus se arrependendo de ter feito o homem. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Mas vamos dar uma olhada em 1 Pedro 3,20, uma passagem paralela que o apóstolo Pedro fala sobre essa questão do tempo em que Noé viveu e como estava a corrupção das pessoas no seu tempo. Vamos ler 1 Pedro 3,20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, poucas, isso é, 8 almas se salvaram através da água. A luz que o Espírito Santo lança sobre o texto, sobre Pedro, trazendo essa revelação. O tempo da pregação de arrependimento no tempo de Noé duraram 100 anos. Foi o tempo que ele levou para construir a arca. Porque da idade de 500 anos, ele começou a construir a arca. No ano 600 da sua vida, ele entra na arca. Então, olha só, no capítulo 3 de 2 Pedro, ele fala sobre o dia do Senhor. Sobre o dia do Senhor. E no versículo 9, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui Pedro está falando também sobre o tempo de Noé, que as pessoas estavam dizendo que Jesus estava demorando voltar. E ele usa então o mesmo evento também de Noé para falar que no nosso tempo a paciência de Deus já dura, podemos dizer, desde as gerações que começam de Noé até os dias de hoje, são quase 5.000 anos. Se formos levarmos em conta a partir de Cristo, a paciência de Deus está em 2.000 anos. No tempo de Noé,
Deus dissesse para Noé para construir a arca, já havia, e sabemos disso, no coração de Deus, paciência com aquela geração. E ele chegou a um ponto de dizer: vou destruir o homem da face da terra. Mas aí, quando ele encontra Noé, um homem diferente, justo nas suas obras, ele resolve então falar para Noé construir uma arca, porque o dilúvio viria sobre a terra. E aí, o tempo que Noé levou construindo a arca, que foram 100 anos, foi um tempo mais de paciência que Deus teve, de mais 100 anos, para aquela geração se arrepender, e não se arrependeu. Para os nossos dias, contando a partir de Cristo, nós temos aí 2000 anos de paciência de Deus, porque Ele deseja que todos venham ao arrependimento. Mas a geração do nosso tempo, ela está no mesmo estado, da mesma forma que aquela geração no tempo de Noé. Como que eles eram? A maldade, a imaginação dos pensamentos crescia, aumentava cada dia. Não é isso que ocorre hoje? Quais são os servos, os discípulos de Jesus que ele está encontrando, ou que ele tem encontrado nesse tempo, para ver nestes os que não se corrompem com a Babilônia, com o amor ao mundo e tudo que aí está, com os cuidados da vida, com os afazeres da vida. Quantos estão batizados com Noé nas águas do dilúvio, profeticamente, como disse o apóstolo Pedro, não para o despojar da sujeira do corpo, mas um batismo que está em si a indagação de uma grande esperança, aqueles os quais estão seguindo na semente de Abel, que passa por Noé, na semente da justiça, não da justiça própria, mas da justiça que se procura em Deus, na remissão dos pecados, no sangue de Jesus. Então, 100 anos de construção da arca, que foi o tempo em que Deus esperou. Agora, no nosso tempo, Deus também está esperando. Até o livro da irmã Johnny, né, que escreve sobre o céu, lá no finalzinho já do livro, ela fala sobre isso também, usando uma passagem que Jesus lê do profeta Isaías, falando aquela passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas Jesus, dizendo ela, né? Mas Jesus não recitou, não leu o versículo completo. Tem o final desse versículo, ele não leu. E ela explica muito bem. Por quê? Porque o final do versículo de Isaías, acho que é Isaías 61, diz assim: e virá a vingança do Senhor. Mas ele não leu essa parte. Por quê? Porque o tempo de vida de Jesus na terra, seu ministério, estava incluído o seu tempo também de pregação, de oportunidade. E ele disse em outras passagens que ele não veio para condenar e trazer juízo, veio para buscar e salvar. A parte final de Isaías 61, se eu não me engano, é que diz: a vingança do Senhor virá sobre a terra. Essa parte final será depois, quando Jesus vier em glória como juiz de toda a terra. E então nós estamos com um espaço de tempo aberto, porque Deus não está fazendo juízo na terra, Deus não está executando juízo na terra. Deus está no tempo da graça, da oportunidade, da espera, e espera com paciência, até que essa arca se complete, que é a pregação dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o desenvolvimento dos temas dos 4 evangelhos, que se inicia a partir do livro de Atos dos Apóstolos, seguindo pelas demais cartas do apóstolo Paulo, até chegar no Apocalipse. Faz parte, através destas mensagens, desses escritos da revelação de Deus,
faz parte de uma construção, de uma nova arca, não mais uma arca de madeira, mas uma arca de uma chamada dispensação, de um tempo maior, de uma abrangência maior, de uma oportunidade maior, para que todos possam ser incluídos. É a pregação do Novo Testamento e de toda a interpretação ou clareamento que o Novo Testamento lança ao Antigo Testamento também. E então, quando isso for concluído, virá o tempo do fim. E aí se completará e Jesus voltará para dizer: agora, e a vingança do Senhor é chegada. Não é? E então, na geração de Noé, eles não ouviram, de forma que só 8 pessoas entraram na arca e se salvaram do dilúvio. No versículo 8 de Gênesis 6, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que ele achou graça aos olhos do Senhor? Porque ele era justo. Diz o versículo 9, a parte final: era ele, Noé, era ele homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Quem foi que andou com Deus de tal maneira e que Deus o levou para si? Quem? Enoque, né? Viveu antes de Noé, mas Noé é descendente de Enoque, está na geração que começou Adão a partir de Sete. E Noé andou de tal maneira com Deus, só que Deus não desejou levá-lo. Desejou levar Enoque, mas a Noé Deus incumbiu uma tarefa: você vai construir uma arca, você vai trazer uma mensagem. Se Deus tem nos incumbido de uma tarefa, nós precisamos fazer a nossa tarefa. Nem todo mundo vai ser levado ao céu na forma de Enoque ou na forma de Elias, como foi levado em carruagem de fogo, porque Deus precisa daqueles a quem Ele quer e Ele escolhe para cumprir o chamado da proclamação. Os que conheceram essa graça. E Noé foi chamado por Deus, porque andava com Deus. Deus pôde confiar a Noé essa tarefa para construir a arca, que era uma pregação, porque Noé foi justo. O que deixou, o que não deixou, né? E a maioria de nós, que somos pessoas simples, não temos propriedade, não temos riquezas para deixar, e geralmente a maioria das respostas é não. Não deixou isso, não deixou aquilo, não deixou testamento, não deixou nada. Mas há outras pessoas que vão a óbito e as perguntas são as mesmas, e muitas delas deixam bens, deixam propriedades, deixam muitas coisas, deixam testamento. Mas ambas as pessoas, deixando o testamento ou não deixando o testamento, deixando propriedade ou não deixando propriedade para ninguém, ambas vão para o mesmo lugar. E a única coisa que elas precisarão ter em suas vidas para terem sucesso, e esse sucesso a gente pode falar de boca cheia, para terem sucesso, elas precisam apenas ter justiça em seus corações. Elas apenas precisam andar com Deus, porque na Escritura não vem dizendo que para andar com Deus, ser justo, ser íntegro, agradar a Deus, precisa ter alguma
coisa ou deixar de ter alguma coisa. Mas tudo na vida do ser humano se resume no ponto final do sucesso. A sua justiça é encontrada em Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo, no arrependimento, na fé, na graça e no sangue do Calvário. É isso que a humanidade presente precisa ter. A justiça de Noé, a justiça de Enoque, a justiça de Lameque, a justiça de Enos, a justiça de Sete, a justiça de Abel. Pessoas que agradaram a Deus pela pureza do coração, pela integridade da alma e do espírito. Noé foi esse homem então. Também, aumentando o número dos membros do corpo de Cristo, que estava sendo formado desde o tempo da antiguidade. Muito bem. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Versículo 13. Disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. E aí Deus dá os detalhes para ele da arca. No versículo 18 do capítulo 6, Deus fala com Noé: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus estabelece uma aliança com ele. Deus tem aliança com todos desde esse tempo e vai continuar tendo aliança até Jesus voltar, com todos que têm aliança com Deus. Qual a aliança? A aliança de não trair a Jesus, de não amar o mundo, de não amar a si mesmo, de procurar a justiça de Deus, a integridade em Deus, na palavra. O Salmo 51 de Davi, que Davi descreve seu arrependimento pelos seus pecados, essa justiça de reconhecimento de que necessita do perdão de Deus. Deus fez essa aliança com Noé naquele tempo de uma geração perversa. Salmo 119, versículo 130. Há uma palavra também interessante a respeito desse caso. Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Foi o que Noé teve. Entendimento da palavra de Deus. Deus expôs para Noé o que ele faria naquela geração, e Noé entendeu, e por ele entender, ele fez conforme Deus havia falado com ele. E nós temos para nós toda a Escritura, Deus falando conosco, para nos iluminar, nos avisar, nos participar, que ele tem um projeto para terminar nessa terra e inaugurar novos céus e nova terra. Ele tem nos falado, escreveu, deixou em sua palavra, para nos avisar cada um de nós dos seus planos finais para o fim da humanidade na terra e para a inauguração de uma humanidade nova, nos novos céus e na nova terra. O último texto desta noite, Romanos capítulo
3, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa que estava acontecendo nos dias de Noé. Romanos 3, 9. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí o apóstolo Paulo vai entrar a partir do versículo 21, a justificação pela fé. Noé precisou de fé para ser justificado. Muito embora foi íntegro e foi justo, mas foi pela fé. O nome dele está em Hebreus 12. Pela fé Noé construiu a arca e foi justificado. Mas essa natureza caída do homem, que foi implantada a partir de Gênesis 3, como temos falado, estava multiplicada na geração de Noé. Noé foi encontrado justo, não se corrompeu, foi chamado para o ministério da proclamação do arrependimento. Agora, no nosso mesmo tempo, na nossa mesma geração, vivemos na geração igual à geração antediluviana, com as iniquidades multiplicadas, como disse Jesus no sermão profético, que a iniquidade se multiplicaria e o amor de quase todos se esfriaria. Mas Deus tem nos encontrado como justos, porque temos buscado a sua palavra e a sua justiça, amém? Para sermos participantes desta herança da eternidade em Cristo Jesus. Tem um texto que eu anotei também, de Salmos 5, 9, relacionado a esta palavra. Vamos olhar ele rapidinho, a gente já está encerrando. Salmos 5, 9. Não há fidelidade na boca deles, o seu coração está cheio de destruição, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua proferem enganos, declaram-os culpados. Ó Deus, é uma oração que o salmista faz. É o tipo de comportamento de vida que tiveram os antediluvianos, e que Noé preferiu não ser assim. E é o tipo de comportamento de vida que tem a nossa sociedade atual. Mas os que têm encontrado a palavra de Deus, os que têm encontrado Jesus Cristo, têm preferido lavar suas vidas pela confissão e arrependimento, pela limpeza da palavra em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque, como disse a irmã Johnny no seu livro O Céu, sobre aquela palavra que Jesus não leu toda, o final,
que a vingança do Senhor é chegada. E quando esse dia chegar, acontecerá, como está dito aqui em Salmos 5:10: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, ou pelos seus próprios pensamentos. Para quem será declarado esta palavra? Para todos aqueles que rejeitarem o tempo da graça, o tempo da oportunidade, o tempo, como diz em uma parte da Escritura, o tempo que se chama hoje, para estes. Mas por enquanto, todos estão debaixo do manto da oportunidade para salvarem suas vidas, através de quê? Da mudança, da obediência à palavra de Deus. Até o capítulo 6 de Gênesis, então, nós fechamos, percebendo que estes primeiros homens, estas primeiras pessoas que entenderam a voz de Deus, não era uma voz escrita, era comunicada verbalmente de pessoas para pessoas e no espírito deles, mas eles entenderam e estamos aprendendo com eles. E agora, no nosso tempo, estamos aprendendo com a voz escrita de Deus para o nosso tempo também. Por quê? Porque Deus está preparando para nós. O ponto importante de todo o estudo dessa palavra é que Jesus, ele foi preparar lugar para cada um de nós, novas moradas. E então ele está dando oportunidade para todos, no arrependimento, terem a herança das novas moradas, do novo céu, na nova terra. E esse dia vai chegar, não sabemos quando. Até é interessante, a gente deseja que Cristo volte logo, mas ao mesmo tempo nós ficamos com o coração apertado, até oramos de alguma maneira para ele demorar a voltar. Como pode ser isso? E por quê? Nós temos aquele vizinho que gostaríamos que fosse salvo, temos vários irmãos nossos que, se morrerem hoje, vão para o inferno, irmãos de sangue, parentes de sangue. Quantas pessoas? Então a igreja, a noiva de Cristo, ela vive uma situação de desejo que Jesus volte rápido e de desejo que ele demore quanto for possível, para nós trabalharmos e falarmos para mais pessoas, para que elas não percam esse grande privilégio eterno da eterna salvação, que vai ser lindo, lindo demais, demais, demais. A razão de muitas pessoas na história da igreja, nós vimos ontem, né, aquele documentário de novo, Israel contra toda a diversidade vence, e a vida daquela irmã Shula, eu não sei pronunciar o nome dela direito, mas é quase isso, que nasceu na Argentina e Deus a usou para libertar Israel de um grande ataque nos anos de 1947. Qual a razão para que ela fosse até o fim para ajudar aquele povo, o povo de Deus, os maus tratos que sofreu? Qual a razão dos escritores bíblicos, dos intérpretes, dos tradutores da Escritura dedicarem dinheiro próprio, ficarem 40 anos, 50 anos confinados para traduzir a Bíblia para a língua do seu povo, do seu lugar, da sua época, e tendo sido queimados em fogueiras, torturados, assassinados? Qual a razão? Porque eles conheciam e tinham em seu espírito a tão grande salvação. Eles sabiam que era o céu, e eles desejaram que a geração deles conhecessem a Escritura e as promessas de Deus na Escritura, e pagaram com suas próprias vidas, porque eles conheciam e tinham certeza do valor
que é a vida eterna. Por isso eles se deram a si mesmos também como oferta viva, ao pé da letra. Não foram fanáticos irracionais, eles foram conscientes, porque tinham na certeza que Jesus preparou novos céus e nova terra, novas moradas. De igual forma, nós oramos assim também. Se for possível, ele demore um pouco mais, para que outros recebam o que nós vamos receber. E aí muitos vão nos maltratar, vão nos ignorar, por algo que nós estamos lutando por eles mesmos. Não é assim a história da igreja? Em todo o seu tempo de existência na terra, maltratados, confinados, por amor daqueles a quem eles pregavam e anunciavam uma herança sublime e eterna, né? O capítulo 3 de 2 Pedro, o apóstolo Paulo fala: não ignoreis que o Senhor está demorando, mas ele virá como um ladrão, mas ele está demorando voltar, para que ainda todos venham ao arrependimento, para a salvação. E assim foi Noé, no seu tempo, cumpriu o seu chamado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Semana que vem, quinta-feira, eu vou falar só um pouquinho sobre Abraão, só para mostrar o começo ali de Abraão, o plano de Deus para a salvação de uma nação, começando em Abraão. Algumas coisas ali também de um homem que soube ouvir a voz de Deus, não é? E nesse plano de Deus, através da nação de Israel também, começado em Abraão, ele tem procurado encontrar pessoas que tenham prazer na sua palavra. E o próximo texto que nós vamos estudar, depois que vermos um pouquinho sobre Abraão, vai ser Salmos 1, né? Que está lá na nossa lista lá, né? Salmos 1, que diz: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não é? Nem se detém na roda dos escarnecedores. Eu dei uma invertida aqui, mas dá para entender. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Sua lei medita dia e noite. Amém? Na sua lei medita de dia e de noite. O caminho do novo nascimento, o caminho da nova geração é esse aí. O caminho do arrependimento, o prazer na lei de Deus, o prazer na palavra de Deus, levou Noé e todos antes deles a permanecer na palavra de Deus e a não se corromper com a sua geração. Assim foi o prazer de Abraão, também na palavra de Deus, e dele se formou uma grande nação, que hoje é um sinal para a volta de Jesus. Igualmente nós, o nosso prazer na palavra de Deus nos leva cada dia mais a querer essa palavra, porque ela nos traz a proclamação de quê? De novos céus, de nova terra, até que Ele volte. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Pai, Espírito Santo, bendito Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade para aproveitarmos o tempo da remissão, da redenção, da restauração que o Senhor nos tem dado. E queremos também participar, continuar participando da proclamação da Tua Palavra para a salvação de muitos que puderem e que ouvirem a proclamação da Tua Palavra. Pai, abençoe nossas vidas mais uma vez neste lugar. Senhor, cada um de nós que está aqui, abençoe nossas famílias, nossos parentes, nossa cidade. Abençoe, ó Pai, a nossa vida financeira, nossa vida física também, Senhor, para que em tudo possamos estar alegres e glorificando o Teu nome, pela nossa saúde, pela provisão do Senhor de cada dia que não nos tem faltado, Pai, em nome de Jesus. Seja sobre cada um de nós, para todos sempre. Bendito o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.
Este livro é a mais extraordinária obra da literatura que este mundo já viu. A Bíblia superou em vendas qualquer outra publicação, tendo sido traduzida para mais idiomas que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados, presos a estacas por Blood Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Numa distribuição Buena Vista Filmes, O Livro Eterno. A história da Bíblia.